Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um momento da história do Brasil que é simplesmente fascinante, mas que muita gente acaba esquecendo: a Revolução Pernambucana de 1817. Pensa só nisso. Como é que uma parte do Brasil não só declarou independência, mas criou uma república com bandeira e tudo 5 anos antes do famoso Grito do Ipiranga? É essa história que vamos desvendar. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Nordeste, no comecinho do século XIX, era um verdadeiro barril de pólvora, sabe? A tensão estava no ar, prestes a explodir. E o que acendeu o pavio foi o que aconteceu em 1808. Napoleão estava invadindo Portugal e, por causa disso, a corte portuguesa inteira, com Dom João e companhia, fez as malas e fugiu para o Brasil. Foi uma virada de jogo gigantesca. E o mais interessante aqui é a mudança de perspectiva. Para o Nordeste, a sensação era que só tinham trocado um chefe distante, Lisboa, por outro igualmente distante e talvez até mais estranho, o Rio de Janeiro. Só que essa mudança toda não saiu de graça, né? Alguém precisava pagar a conta da nova corte, cheia de luxos, instalada no Rio, e adivinha quem sentiu o peso no bolso? Pois é, o Nordeste pagou um preço bem alto. Olha só os motivos do descontentamento. Não era só uma questão de dinheiro, ia muito além. As ideias do iluminismo e da Revolução Americana estavam no ar, aquela coisa de que imposto sem representação é tirania. E era exatamente o que o pessoal sentia. Impostos e mais impostos para bancar luxo no Rio, os melhores cargos militares ficando sempre com os portugueses e a economia local do açúcar e do algodão indo por água abaixo. Era a tempestade perfeita se formando. E essa tempestade toda acabou unindo um grupo de rebeldes bem inusitado. Quem eram as pessoas que decidiram se levantar contra a coroa? Agora, esse gráfico aqui é genial porque mostra bem a base da revolta. Tinha de tudo: militares, grandes fazendeiros, comerciantes, mas repara só no tamanho da fatia dos padres. Muitos deles, que estudaram em seminários, que eram verdadeiros centros de debate, foram os grandes responsáveis por espalhar as ideias iluministas de liberdade e república. A participação deles foi tão grande que a revolta ficou conhecida como a Revolução dos Padres. Só que aqui tem um ponto fundamental. Apesar de estarem lutando juntos, eles não queriam nem de longe a mesma coisa. Existiam divisões profundas nos objetivos dessa aliança improvável. Essa citação, tirada de uma carta da época, diz tudo. Ela escancara um maior conflito interno do movimento. Enquanto a elite queria uma independência política para manter o poder, as classes mais populares viram ali a chance de uma verdadeira revolução social, para virar o jogo e destruir essa estrutura. Eram dois projetos de futuro batendo de frente. E por um período bem curto, mas muito intenso, eles conseguiram o que queriam. Vamos ver como foram esses 75 dias de liberdade. A nova bandeira era, por si só, uma declaração de princípios. O azul do céu, o branco da paz. O arco-íris era o sinal de uma nova era. O sol representava um futuro brilhante e a cruz, a força da fé. E aquela estrela lá no topo era Pernambuco, se colocando como líder de um novo Brasil. Era utopia em forma de tecido. E tudo começou de uma forma bem dramática. Um brigadeiro português tentou prender os líderes da conspiração, mas foi morto pelo capitão José de Barros Lima. A partir daí, não tinha mais volta. A revolta tomou as ruas de Recife e o poder mudou de mãos. Assim que assumiu, o governo provisório agiu com uma rapidez impressionante. Proclamaram uma república, um desafio direto à monarquia. Decretaram liberdade de imprensa e de culto, ideias super radicais para um império absolutista. E, para o alívio de todo mundo, acabaram com os impostos abusivos da coroa. Essas medidas colocaram Pernambuco na vanguarda do pensamento liberal nas Américas. Mas o alicerce de toda essa liberdade era construído sobre a mais profunda falta dela. A escravidão foi mantida. E essa foi a contradição fatal, a rachadura que impediu a República de se sustentar, mostrando que para a elite rebelde a liberdade tinha um limite bem claro. Essa liberdade, porém, durou pouco. A coroa, obviamente, não ia assistir a uma parte da sua colônia se separar de braços cruzados. A vingança veio rápido e foi brutal. Essa linha do tempo mostra bem a rapidez da queda. A rebelião começa em março. Já em abril, a Marinha Real bloqueia o porto de Recife, sufocando a República. E em 20 de maio, menos de 75 dias depois do início, os líderes se rendem. E o preço da rebelião foi terrível. As ordens do rei Dom João VI eram para que as punições fossem exemplares. Líderes foram enforcados, fuzilados, os corpos foram desmembrados e exibidos em praça pública para espalhar o terror. Uma mensagem bem clara para quem ousasse sonhar de novo.
Então, a República durou só 75 dias. Um fracasso, se olharmos superficialmente. Mas o que fica não é a derrota, e sim a audácia do sonho. Como essa revolta fracassada mudou o futuro do Brasil, ela provou que um outro Brasil era possível, uma república com liberdades, com cidadania. Mesmo esmagada, a Revolução de 1817 injetou essas ideias na corrente sanguínea do país, ideias que continuaram a pulsar e que se tornariam inevitáveis 5 anos depois. Ela não foi o fim da história, mas sim o grande ensaio geral para a independência.